Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando pelo servo do Senhor, para que seu porta-voz do Espírito Santo nessa noite. Estenda sua mão para cá, assim ele se contenda, e oremos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Senhor Jesus, meu Pai, aqui está o teu servo, meu Pai. Vai ser o porta-voz do Espírito Santo de Deus nessa hora. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar o teu servo, meu Pai. Como o Senhor tem usado a falar aos nossos corações. Meu Pai, em nome de Jesus, tu já colocaste uma palavra no coração do teu servo. Deus de poder e graça. A palavra do Senhor diz, meu Pai, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está aqui o teu servo, meu Pai, que vai ser o porta-voz nessa noite. Fala conosco, meu Pai. Usa ele com o teu poder e tua graça. Repreenda todo o mal agora, repreenda toda seta maligna, todo dado inflamado, tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Fala conosco através do teu servo que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Podem se sentar. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor, maravilhoso. Com o coração, graças a Deus. Sou eu que é Jesus. Gênesis capítulo de número 12. O versículo de número 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos? Amém. Só até aí basta. Graças a Deus. Primeira coisa que eu gostaria que nós deixássemos gravado no nosso coração, aliás, isso é fundamental para todo cristão, todo crente em Jesus. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o Senhor, Ele é soberano. Em meríssimo lugar, a despeito do que está acontecendo no mundo, na minha vida ou na vida de alguém, Deus é soberano. Aleluia. Não importa o que aconteça ao redor, não importa o que aconteça no mundo, Deus, Ele é soberano, diz a Bíblia. Glória a O Deus. que é um soberano, pastor? A própria palavra já explica. Soberano é aquele que está por cima. A própria palavra já diz: é aquele que vem por cima. Soberano é aquele que, para ele não existem fronteiras. Para o soberano não existem portas fechadas. Para ele, tudo é possível. Aleluia. Ao soberano, Deus. quando ele decide fazer alguma coisa, ele faz e não precisa pedir permissão para ninguém, ele faz e ponto. Ao soberano, tudo está em suas mãos. A esse soberano, na verdade, um soberano, ele tem uma visão ampliada das coisas. Soberano é aquele que enxerga as coisas além. Na verdade, esse soberano aqui, ele não só enxerga de cima para baixo, mas de baixo para cima. Ele tem uma visão ampla, ele enxerga além da linha do horizonte. Nós enxergamos o aqui, agora. Ele não. Ele enxerga amanhã, depois, daqui 1 ano, 10, 100, 1000 anos. Ao soberano,
Na verdade, o soberano, ele é um conquistador, ele é um realizador, ele é um criador, ele é um ditador, ele dita as regras. Afinal de contas, ele é criador, e quem cria, dita as regras. Ao soberano, a quem é soberano, seus propósitos, seus projetos, em hipótese alguma, podem ser impedidos por nada ou por ninguém. Porque, afinal de contas, ele é soberano. Então, a gente precisa de guardar isso antes de qualquer coisa no nosso coração. Saber que o Senhor, Ele está acima de todas as coisas. Soberano, Ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, no dia que quer, com quem quer e no lugar que quer. Porque, afinal de contas, Ele é soberano. Isso é ser um soberano. O soberano, ele governa, ele manda, ele realiza, ele faz acontecer. Um soberano, ele não tem a sua mente confinada em um espaçozinho, em um reinozinho, porque afinal de contas, o soberano, ele pensa grande, ele não pensa pequeno, ele não enxerga só o aqui e agora, ele enxerga além. O Salmo de número 29 expressa pelo menos um pouquinho, uma vírgula do que é a soberania de Deus. O Salmo de número 29 diz da seguinte maneira: dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor a glória e força, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor, que a terra é o escabelo dos seus pés. Ele é soberano. O que é o escabelo? O escabelo é uma tabinha que usavam antigamente, no Antigo Testamento. O sujeito atravessava as estradas empoeiradas da Galiléia, com o pé sujo, muitas das vezes até com barro ou poeira, e aí ele se assentava na casa de quem ele ia visitar, e aí ele sentava, e para lavar os pés, colocava os pés em cima daquela tabinha, cabia os pés dele certinho para ele lavar o pé, e não sujar de novo, colocar os pés na sandália. A Bíblia diz que a terra, o planeta Terra, é os cabelos dos seus pés. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor, sendo soberano, Ele mede a terra a palmo. Está escrito que Ele enfiou a mão no mar e deu no seu punho. A Bíblia Sagrada diz que Ele caminha, Ele voa sobre as asas do vento. Está escrito que Ele se assenta sobre o globo da terra. Esse é soberano, irmão. Vale a pena servir esse Deus. Está escrito que Ele conta todas as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. A Bíblia diz que Ele conhece, sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Isso é um soberano. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 22 é que registra o Senhor se assentando sobre o globo da terra. A Bíblia Sagrada diz que esse soberano, ele pesou os montes numa balança. A Bíblia Sagrada nos ensina que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Ele. Diz a Bíblia que os moradores da terra são para Ele como gafanhotos, e Ele observa cada um deles como gota de orvalho no fundo de um balde. Esse é soberano. Que é o soberano? É exatamente assim. Ele estende os céus como uma cortina, diz a Bíblia, e enrola como um rolo. Isso é ser soberano. A Bíblia Sagrada diz no próprio livro do Isaías, no capítulo 40, versículo 28, diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, Ele não se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. O que é isso, pastor? É um soberano. A Bíblia Sagrada diz no livro de Jó, no capítulo 26, diz que o inferno está nu diante dos olhos de Deus. Significa que Deus vê tudo. A Bíblia Sagrada diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. A Bíblia Sagrada diz que as colunas do céu tremem e se espantam na presença de Deus. Tamanha é a soberania de Deus. Até os montes, diz a Bíblia, se derretem. A Bíblia diz no Salmo de número 46, diz que quando Ele falou, a terra tremeu e os montes se derreteram. Isso é a soberania de Deus.
A Bíblia Sagrada diz que um dia, veja isso, um dia, o deserto será um pomar para todas as famílias da terra. Veja o projeto desse soberano. Um dia, o deserto de Saara, o deserto, seja lá de que lugar for, um dia será um pomar frutífero para todas as famílias da terra. Tamanha soberania desse Deus. Aleluia. Você não pode dar uma salva de palmas para esse Senhor que é soberano, irmão? Você tem um projeto bonito para a nossa vida, para a vida de Deus? Ah, irmão, aplauda o Senhor bem forte, porque Ele merece. Tamanho é o poder do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor merece. A Bíblia Sagrada diz, a partir do texto que nós lemos, que esse soberano, o seu espírito está pairando, e ele está procurando, e ele está sobrevoando e procurando um lugar para pousar. Porém, ele não encontra. Diz a Bíblia que o espírito é insistente e ele continua persistindo. Buscava-se resposta em quem não tinha respostas para dar para eles. Buscava saída aonde não existia saída. Diz a Bíblia, no livro de Josué, no capítulo de número 24, e o versículo de número 2, que essa gente aqui está na idolatria, está buscando resposta nos outros deuses, que a Bíblia chama de ídolos, e esses ídolos são chamados por Deus, pela Bíblia, de outros deuses. A Bíblia Sagrada diz que o ídolo nada é, e eles estão procurando resposta. Eu não sei quanto tempo esse Abrão, do livro do Gênesis, capítulo 12, que a gente acabou de ler, que Deus fez uma promessa, e antes de fazer uma promessa, fez uma proposta para ele. Essa proposta está encarnada, ou essa promessa está encarnada por uma proposta que Deus faz a esse Abrão. Não sei quanto tempo ele está em Ur dos Caldeus, ou em Arã, porque ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Arã, e possivelmente em Arã Deus fala com ele, e Deus chama ele. Eu não sei o tempo que ele está ali junto com a família dele. O pai dele agora já é falecido, e Deus tinha um propósito e um projeto para a vida desse homem, para a vida de Abrão, e Deus precisava, para cumprir esse propósito e esse projeto na vida de Abrão, Deus precisava de arrancar ele dali. Por quê? Por causa da idolatria. E Deus diz: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. E Deus então faz uma proposta a Abrão, e essa proposta, que vem encarnada por uma promessa, fortalece. Essa promessa enaltece, enrijece. Essa promessa gera fé no coração desse Abrão. Essa promessa cria expectativas. Essa promessa, ela aumenta o horizonte do Abrão. E Abrão agora, que vivia uma vida comum, era rico, era herdeiro de uma grande riqueza, vivia abastado, vivia uma vida bonita humanamente falando, tinha tudo que ele queria. Então Deus tira Abrão da rota comum, faz uma proposta para ele e faz uma promessa. E essa promessa, essa proposta, dá a Abraão um norte, um novo horizonte, tira ele do dia a dia normal dele, comum da vida dele. Deus muda, chega lá na frente, até mudar o nome desse Abrão para Abraão, e diz assim: agora tu não chamarás mais Abrão, seu nome agora é Abraão, pai de uma grande nação, pai de uma multidão. E diz a Bíblia que Deus fala para Abraão: eu abençoar-te-ei. Diz a Bíblia: sai da casa do teu pai, eu farei de ti uma grande nação, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, o teu nome será grande, eu vou dar honra para você, engrandecerei o teu nome vai ser lembrado, eu vou multiplicar a tua semente como as estrelas do céu e a areia do mar. Isso mexe com a cabeça do Abrão. E aí diz a Bíblia que Abraão, tomado por essa proposta e por essa promessa, ele sai da casa do pai dele e vai
sem um destino. Deus ainda não havia dito para ele onde ele iria. Porém, o destino de Abrão era a terra de Canaã, terra que todos já sabem, mana leite e mel. Isso é uma força de expressão também, que é uma terra produtiva. Uma terra produtiva que ia trazer alegria para o coração de Abraão e toda a sua família. E diz a Bíblia que Deus prometeu a Abraão engrandecer o nome dele. E faria de Abraão uma grande nação. E ainda Deus diz assim: olha, eu abençoarei todos aqueles que te abençoarem, porém também amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Engrandecido será o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão sai e vai para o meio do nada, do deserto. E assim começa a história do Abraão. Abraão ouve a voz de Deus e sai para o meio do deserto. No meio do deserto começa o desafio. Deixa eu te dizer algumas coisas aqui hoje. Antes de eu dizer o que eu quero dizer, eu preciso dizer algo. Quanto mais perto de Deus, quanto mais próximo de Deus, maiores serão os teus desafios na vida. Quanto mais perto de Deus, maiores serão os teus obstáculos. Quanto mais perto de Deus, maiores serão as investidas do diabo contra a tua vida. Guarda isso no teu coração. Não se esqueça, Deus é soberano. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Então, a partir do texto que a gente leu, eu preciso dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, toda promessa de Deus, toda promessa está atrelada a um compromisso de amor. Toda promessa está atrelada a um compromisso de amor. Eu vou repetir. Toda promessa que Deus faz na minha vida e na tua vida, ela está atrelada, é uma aliança, é um compromisso de amor. Preste bem atenção. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para o teu coração. Aguça o teu ouvido, preste bastante atenção no que eu tenho para dizer hoje aqui para você. Preste atenção. Eu não estou aqui para brincar de igreja. Eu não estou aqui para criar alguma coisa bonita, bem legal, para você achar bonito e ir embora para casa e pronto. Eu estou aqui para falar algo do coração de Deus para o teu coração. Essa palavra pode transformar a tua vida. Essa palavra ela pode transformar o teu amanhã, a tua história, mudar a rota da tua vida. Se você ouvir exatamente o que Deus está falando e lá fora, no meio do deserto, colocar ele em prática. Essa palavra pode mudar você. E Jesus importa tanto com a gente, Ele se importa tanto conosco, que hoje Ele nos trouxe aqui para falar com a gente. Ele nos trouxe aqui para nos orientar. Presta atenção. E a tua felicidade depende disso. A voz de Deus, ela soa no meio do deserto. No meio do nada, Deus fala: Abrão, Abrão. E essa palavra, a Bíblia diz, irmão, no livro de João, no capítulo 10, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e sabem quando eu estou falando. Eles reconhecem ela. Essa palavra ela pode tirar você da rota comum. Ela pode transformar a tua vida a partir do momento em que você ouvir a voz de Deus e obedecer a voz dele. Te prepare, a tua vida pode mudar sim, porque Deus é soberano e Ele tem poder para mudar. A partir do momento em que você acreditar na voz de Deus, essa palavra vai arrancar você da incredulidade, vai arrancar você da onde você está vivendo, da situação que você está enfrentando na tua vida, e vai galgar, vai catapultar você para um novo horizonte na tua vida, na tua história, porque Deus tem poder para isso. Essa palavra, ela abrirá os teus olhos. Essa palavra tem poder para enaltecer a tua vida, ampliar os teus horizontes, fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais bonita. Abrão, ele é primogênito na casa do pai dele. Você sabe o que é isso? Primogênito é o herdeiro de tudo que o pai tem. Abrão é primogênito, a herança passa pela mão dele. E Terá, que é o pai de Abraão, é riquíssimo, é milionário, é um dos fazendeiros da época. Só que Deus chama o Abrão, mesmo sendo herdeiro de todos os bens que o pai dele, já falecido, tem. Agora Abraão é herdeiro,
E ele ouve a voz de Deus dizendo: Abrão, eu engrandecerei o teu nome. E no meio do nada, mesmo a partir de toda a fortuna que ele tinha, Abraão reconhece que o que Deus tem para ele, a herança que Deus tem para ele é muito maior do que a herança que já existe na mão dele. Abraão entende que a herança que Deus está prometendo para ele é muito mais nobre do que a herança que ficou para ele aqui na terra, a herança de Terá, o seu pai. Por isso ele obedece à voz de Deus. Deixa eu te dizer, essa palavra tem poder de te dar autoridade, irmão. Essa palavra pode te orientar, ela te orienta, ela te fortalece. Essa palavra tem poder de restaurar a tua vida, mudar o teu norte, mudar o rumo da tua vida e fazer de você realmente uma pessoa que esteja no centro da vontade de Deus. Porque o grande segredo não está na vontade de Deus, e sim está no centro da vontade de Deus. Essa palavra tem poder de restituição, trazer de volta aquilo que você perdeu. Tem poder de renovar a tua alma, trazer alegria ao teu coração, enobrecer você. Existe sim, irmão, presta atenção, uma promessa de Deus sobre a tua vida, mas essa promessa está atrelada a um compromisso, a uma obediência. A gente quer ouvir a voz de Deus, quer milagre de Deus, bênção de Deus, mas na hora da gente obedecer, a gente não obedece, irmão. A gente precisa de encarnar no nosso coração hoje, de uma vez por todas, e dizer: Deus, faz o teu tabernáculo dentro de mim, faz a tua morada, o teu espírito dentro de mim, consome a minha alma, muda a minha vida, porque só assim a vida faz sentido, irmão. Tudo é correr atrás do vento, tudo é perca de tempo, e Deus, na sua soberania, Ele sabe dos seus sentimentos, das tuas necessidades, conhece o teu coração. Você é alvo da graça de Deus, é por isso que você está aqui. Você é alvo da graça de Deus. A graça de Deus te trouxe até aqui para dizer que ainda existe sim uma esperança, existe uma resposta. Em Deus está a sua resposta, em Jesus está a sua resposta. Essa palavra pode fazer de você experimentar o que você nunca experimentou. Essa palavra pode fazer você pisar em caminhos que você nunca pisou. Essa palavra pode transbordar no teu coração ao ponto de você sentir tanta alegria que não tem explicação. Se você ouvir a voz de Deus, e eu não estou falando aqui de dinheiro, de casa, de carro, porque tudo isso é depois, irmão. Eu estou falando aqui do reino de Deus, de uma promessa que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Em primeiro lugar, toda promessa está atrelada a um compromisso de amor. Por que eu digo isso? Porque se não for por amor, perde todo o valor. Se você continuar correndo atrás da bênção, meus sentimentos, a Bíblia diz que a bênção corre atrás de você, é ela que vem ao teu encontro. Você serve a Deus e o resto é consequência, irmão. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele não busca o seu interesse, mas sim o do outro. Se o teu interesse está atrelado ao reino de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor abrirá uma porta de escape para a tua vida, porque Deus é poderoso. Em segundo lugar, toda promessa está atrelada, quando necessário, a uma mudança de mente. Toda promessa está atrelada, quando necessário, a uma mudança de mente. Foi Albert Einstein que disse que o nosso erro é fazermos sempre a mesma coisa e queremos resultados diferentes. Sempre a mesma coisa, insistir numa coisa que a gente já fez experiência faz tempo, ao invés da gente partir para uma revelação de Deus na nossa vida. Toda promessa é precedida por uma mudança de mente. Quando Deus chama Abraão, deixa eu te dar um conselho aqui nessa noite, presta atenção, irmão. Não use Deus, permita-se ser usado por Deus. Não use Deus, permita-se ser usado por Deus. O grande segredo da vida de Abraão não é usar Deus, é ser usado pelo Senhor. Deus te trouxe aqui a fim de mudar a tua vida, irmão. Deus te traz na presença dele a fim de te dar uma orientação que você está procurando, que você não encontrou ainda, que você não achou, e essa direção é através de uma direção que Deus quer dar para a tua vida, e só Ele pode fazer isso, é só Deus. Quando você procura a resposta e não encontra, procure Deus, porque Deus é a tua resposta. Procure o Senhor, porque Ele pode te orientar. E deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus muda o nome de Abrão, Deus mexe no psicológico dele. Deus não precisava de mudar nome.
Para Deus, tanto faz Abrão, não importa qual seja o nome. Só que na cultura de Abrão, o nome era importantíssimo. Quando Deus muda o nome dele, dá um significado de grande nação, engrandecerei o teu nome, isso mexe com o psicológico dele. Deus, antes de dizer para ele, você vai sair da tua terra, da tua parentela, assim quando Deus diz isso para ele, Deus trabalha na mente dele, diz assim: olha Abraão, você sai da tua terra, mas eu vou engrandecer o teu nome. O teu nome será grande, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão pensa naquilo dali, que Deus está falando. Quem é que na vida não quer que o seu nome seja engrandecido? Principalmente na cultura de Abraão. Abraão, quando diz, o meu nome será grande, em mim as famílias da terra serão abençoadas, eu serei uma grande nação. Ora, a herança de meu pai é grande, mas essa daí é muito mais nobre do que está esperando por mim aqui. Essa daí é muito melhor. E Deus mexe no psicológico dele e diz assim: eu engrandecerei o teu nome, farei de você um homem, uma grande nação, tu serás uma bênção, as famílias da terra ouvirão falar de ti, o teu nome estará escrito, todos lembrarão de ti. Abraão arruma uma mochila, meu irmão, e sai para o meio do deserto. Sabe por quê? Ele acreditou numa palavra que Deus havia dito para ele, e tomou uma atitude, e quando Abraão obedece, Deus começa a escrever uma nova história na vida dele. Deus rasga a história e diz: a partir daqui, Abraão, eu vou começar uma nova nação dentro da tua casa, vou começar a trabalhar através dos teus, através da tua vida, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Meu irmão, isso é promessa de Deus para a tua vida. Se você crer e obedecer, acontece dentro da tua casa. Acontece, porque Deus tem poder. Dentro da cultura que Abraão está inserido, isso é fundamental, engrandecer o nome dele. E Deus diz assim: far-te-ei uma grande nação. Era mesmo que Deus dissesse: eu multiplicarei a tua semente como a areia do mar e as estrelas do céu. Multiplicarei, abençoar-te-ei. Isso é, eu falarei bem de ti, e a minha mão estará continuamente, constantemente sobre a tua vida, Abraão. O tempo inteiro, onde você pisar, eu vou estar com você. E eu engrandecerei o teu nome. Você será reconhecido e conhecido por todas as nações. Eu farei de você uma pessoa famosa. É isso que Deus está falando para Abraão. Para ele, para Abraão. Presta atenção. E diz a Bíblia: e tu serás uma bênção. Até aqueles que se aproximarem de ti receberá uma porção do que há em ti, Abraão. Até aqueles que se aproximarem e se relacionarem com você serão abençoados por meio de ti, Abraão. E Deus termina dizendo assim: eu abençoarei os que te abençoarem. Aqueles que se relacionarem contigo, haverá uma recompensa para todos os que fizeram bem para ti. Porém, Abraão não é só um canal de bênção sobre a vida das pessoas. Abraão também é uma ameaça, porque Deus disse: eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Aqueles que fizerem mal para ti estará fazendo mal para mim. Aqueles que tocarem em ti estarão tocando em mim também. É promessa de Deus. A Bíblia diz que nós somos menina dos olhos de Deus, irmão. Menina dos olhos de Deus. E a Bíblia segue dizendo: e em ti serão benditas todas as famílias da terra, como um farol, como um canal de bênção, como uma ponte sobre as águas. Assim vai ser você, Abraão. Muitas famílias serão alcançadas por ti. Porém, para isso é preciso aceitar o desafio. Sai da tua terra, toma uma atitude hoje, prepara a tua mala e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus te trouxe aqui nessa noite, deixa eu te dizer, para te dar um novo horizonte, irmão, para te dar um norte, para lembrar você que as promessas que Ele fez na tua vida ainda se encontram de pé. Quem retarda a bênção não é Deus. A Bíblia diz que Ele não retarda a sua promessa, Ele cumpre, porque Ele é Senhor. Agora, se nós obedecermos a voz de Deus, eu não sei quanto tempo você está assim, de mãos e pés atados, mas eu estou aqui para dizer que hoje, se ouvires a voz de Deus, o Senhor tem poder para desatar os teus pés e desatar as tuas mãos. Deus tem poder para mudar e dar um novo norte para você. Deus te trouxe aqui porque Ele sabe, Ele conhece você, e você precisa ser acolhido por Deus. A minha oração nessa noite é que em ti a tua família seja abençoada. A minha oração nessa noite é que através de você muitos sejam alcançados pela tua vida, para a glória do nome de Deus. Aqui nesse lugar, irmão, na presença de Deus, diz a Bíblia, tem descanso.
tem conforto, tem alívio para a nossa alma. E a Bíblia nos garante que a glória do Senhor não será tirada da nossa vida, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Terceiro lugar, eu preciso dizer isso aqui. Toda promessa. Senta aí, irmão. Segura. Porque isso não é comum. Eu preciso dizer porque está na Bíblia. Toda promessa está atrelada ao destino da alma. Toda promessa está atrelada ao destino da sua alma, ao seu futuro e ao seu destino. Irmãos, nós precisamos aprender a servir a Deus por aquilo que Ele é. Aleluia. Isso é importante. Nós precisamos aprender a servir a Deus por aquilo que Deus é. Aleluia. Precisamos aprender a servir a Deus por quem Ele é, pelo sacrifício da cruz do Calvário. A Bíblia diz e fala a respeito da alegria da salvação. Tem muita gente que esquece que o simples fato dele ser um salvo em Cristo Jesus já é motivo para ele andar feliz da vida, pela salvação que Jesus comprou. A Bíblia diz que Ele comprou a minha vida e a tua vida lá na cruz do Calvário. E nós devemos servir a Ele por aquilo que Ele é. O nosso grande problema, o grande problema de todos nós, é que nós sempre queremos uma resposta. É ou não é? A gente sempre quer uma resposta. E nem sempre Deus responde. Abraão está viajando há meses no meio do deserto, morando em cabanas, barracas, em tendas, no meio do deserto, com uma palavra que ele ouviu lá atrás, há meses ele está caminhando, e nada. Há meses Abraão está trabalhando e lembrando de uma promessa que foi feita lá em Ur dos Caldeus ou em Arã. Deus aparece depois, no meio do caminho para ele. Mas há meses Abraão está trabalhando e caminhando a história da vida dele, escrevendo cada instante, sem Deus falar nada. Ao ponto dele chegar na idade e perguntar para Deus: Deus, a minha esposa, Deus, e agora? Cadê a promessa? Deus havia dito para Abraão que faria dele uma grande nação. Deus chega para falar para Abraão: sai para fora, Abraão. Olha para as estrelas do céu. Veja a quantidade. Se você puder contar, por favor, conte. Eu espero. Assim será a tua semente, a tua descendência. Olha para a areia do mar. Você pode contar? Eu espero. Conta, Abraão. Vai, tenta. E Deus diz: assim será a tua semente. E sabe o que acontece? Essa grande guinada na vida do Abraão não acontece. Sabe quantos filhos Abraão teve? Um filho. Um filho. Um foi com Agar. Não, é o filho de Abraão com Sara. O filho da promessa que Deus havia dito, que estava atrelado à promessa, apenas um: Isaac. Depois ele conheceu uma mulher chamada Quetura e teve alguns filhos com ela. Mas o filho de Abraão, o filho da promessa, foi um só, que estava atrelado àquela promessa. Um filho. Mas cadê a promessa? Cadê a promessa? Um filho só. Nós precisamos de aceitar o que é preciso ser aceito. Nós precisamos de aceitar o que precisa ser aceito. A vida como ela é. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está querendo jacoizar a Bíblia. Sabe o que é isso? Queremos jacoizar o reino de Deus. Ou o Senhor me dá minha bênção, ou eu não te largo. Eu até pensei em orientar a Deus. Fala para ele: Deus, não abençoa não, pelo menos ele não te larga. Pelo menos continua na tua presença. Ou o Senhor me dá, ou o Senhor me abençoa, eu vou embora. Ou eu não te largo. Queridos, deixa eu te dizer, o milagre é bom, mas o milagre pode ser até prejudicial, sabia? O milagre pode ser até prejudicial quando Cristo não é encontrado nele. Quando Cristo não é encontrado no mesmo. A Bíblia Sagrada diz, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 1, diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas sim eterna no céu.
eterna. Deixa eu dizer uma coisa, o teu comprometimento com o reino tem que ser total, não pode ser parcial. Eu vou repetir isso aqui. O teu comprometimento com o reino de Deus precisa de ser total e não parcial. Porque senão parcialmente acontecerá as coisas na tua vida. Abraão morre com 175 anos só, irmão. Uma época que vive 200, 300 anos. Abraão vive 175 anos e sem ver o cumprimento da promessa na vida dele. Por quê? Porque toda promessa está atrelada também ao destino da sua alma. Isso infere em galardão, na entrega de galardão. Alguém já dizia, tudo muda se você muda, nada muda se você não muda. Tudo continuará igual enquanto você não muda e não toma atitude. Deixa eu dizer, a verdadeira fé, presta atenção, não depende de resultados. A verdadeira fé não depende de resultados. Fé não é acreditar no impossível. Fé é continuar acreditando ainda quando o impossível não acontecer. Assim fez Abraão, não aconteceu, e ele continuou na presença de Deus, não negou o nome do Senhor. Amém. Pastor, você disse que a promessa não se cumpriu toda. Não, em vida não. Parte da promessa se cumpriu, e parte da promessa só se cumpriu depois da morte de Abraão, depois de dezenas e centenas de anos. E você não vê na Bíblia Abraão empurrando e perguntando por quê e para quê. Eu me lembro de um jovem americano chamado Jim Elliot. Um jovem americano que era filho de pastores. E desde criança ele tinha aptidão para essas coisas, para o trabalho missionário. Ele tinha desejo por aprender as coisas de Deus. E ele sempre sobressaía. Os pais deles começaram a perceber isso na vida dele. E aí, ele um dia resolveu, depois de grande, crescido, estudar o hebraico, o grego, para poder aprender mais e compreender, para poder estar traduzindo a Bíblia. E aí ele se casou, mudou, se não me falha a memória, para a região do Equador. E aí, chegando lá, ele e mais a esposa dele sentaram para traduzir a Bíblia na linguagem dos nativos. E aí o desejo dele era vir para a Amazônia para evangelizar os índios. E diz a Bíblia que depois de muitos anos de estudo, ele estudou o grego e também a língua dos nativos, junto com a sua esposa traduziu. E junto com alguns missionários, ele começou com mais 3 missionários, jovens de 30 anos aproximadamente, 27, e começou a entrar nas tribos indígenas. Devagarzinho, sobrevoou e desceu. O jovem rico não precisava disso. Estava ali sobrevoando, começou a trocar presente com os índios. Levava, quem sabe, um chapéu para eles, um colar, que eles gostam dessas coisas, alguma coisa diferente, bonita, e eles davam um peixe para ele dava um cajado para ele, levava embora, trocava devagarzinho, de longe, com muito cuidado. Diz a história que os índios eram violentíssimos, canibais, e aí ele devagar, com aquele desejo de evangelizar aquela gente, mudar a vida deles, trabalhar no coração e na mente. E diz que teve um dia, eles oraram, os 4, e falou, chegou a hora, vamos lá. Entrou na floresta, na Amazônia, para evangelizar, levou a Bíblia na linguagem deles, já sabia falar, depois de muitos anos. E quando eles entraram lá, diz a história, isso aconteceu em 1956, eles foram lá, e para surpresa da família, eles foram mortos, esquartejados, a machadada. E diz a história que a esposa, a despeito da dor que estavam sentindo, as suas esposas, elas se reuniram e foram lá continuar a obra que eles haviam começado. E diz a história que elas evangelizaram eles, ganharam muito deles para Jesus, e aquele que esquartejou o marido delas aceitou Jesus, se tornou pastor na aldeia e ainda batizou o filho dela, que era um filho do morto, que havia morto. Pode bater palma para Jesus, irmão. A obra de Deus, Deus é soberano e Deus sabe o que faz. Deus é soberano e sabe o que faz. Batizou a filha do rapaz, que ele mesmo havia morto, à beira do rio, que ele havia matado, pastor agora da igreja. Deixa eu te dizer, irmão, eu termino a minha palavra aqui hoje.
Deus colocou no meu coração uma revelação para tirar você da lama, para arrancar de onde você está. Não entregue o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Eu digo isso com temor e tremor no meu coração. Não entregue o que Deus confiou nas tuas mãos. A Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28, diz assim: agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, que Abraão, ele viveu em tendas no meio do deserto. Ele viveu no meio em tendas. Pela fé ele habitou na terra da promessa que Deus havia prometido para ele, como se fosse em terra alheia, em terra dos outros. E diz a Bíblia que ele morava no meio, dentro de cabanas, e ele esperava uma cidade celestial. Está no texto de Hebreus capítulo 11 e versículo 10, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é o construtor Deus. Diz a Bíblia: todos esses morreram sem ver a promessa, mas vendo-a de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros em terra peregrina, em terra alheia. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Hoje, se você ouvir a voz de Deus essa noite, pode ser que seja um marco para a tua história. Pode ser que seja um divisor de águas. Eu me lembro de um pastor que ele estava desempregado, passando necessidade. E ele não acreditava muito nesse negócio de ouvir Deus falar, ouvir Deus falar. Ah, Deus está me falando. Ele ficava um dia, Deus falou com ele. Deus falou para ele: pega a tua família e vai no supermercado. Enche 2 carrinhos de compra. Vigia, tá, irmão? Calma. 2 carrinhos de compra. Ele chegou no mercado, grande, encheu 2 carrinhos de compra. Abarrotado. Ele, a esposa e os filhos. E Deus falou: vai para o caixa 7. Tá bom. Chegou no caixa 7, o caixa 7 estava fechado. Falou: mas espera aí, que negócio é esse? E as pessoas passavam por ele, falavam: ô tio, tá fechado aí, não vai abrir não. E Deus falava: fica no lugar que eu te coloquei. E ele: tá bom, tá. Meia hora, nada. Ô moço, o caixa 7 não vai abrir não, tem um monte de caixa lá na frente, por favor. Tá bom, tá bom. E as pessoas começaram a zombar e dar risada. Ele não vai sair dali não vai abrir o caixa, não vai abrir. E daqui a pouco o gerente do mercado falou: ô moço, eu estou vendo que o senhor está aqui já faz mais de 1 hora. O caixa 7 não vai abrir hoje não. E já está quase encerrando o expediente. Vai para o caixa 9, 10, 12. E Deus falou para ele: fica no lugar que eu te coloquei. 1h30, 2 horas depois, em pé, parado, um monte de gente dando risada dele. Diz a história, fato, aconteceu, que de repente ouviu um aviso no som do supermercado: atenção, nós estamos abrindo uma promoção agora, e o primeiro que chegar no caixa 7 vai levar a sua compra embora de graça para casa. Ele estava no caixa 7 já fazia 2 horas. Irmão, Deus tem poder para fazer o que Ele quer. Ele é poderoso para isso. Deus é soberano, irmão. Não duvide da soberania de Deus. A verdadeira fé não depende de resultados. A chamada de Abraão mostra a chamada de Deus a todos os homens para saírem deste mundo, para deixar para trás os conceitos e os prazeres dessa vida, para viverem debaixo de uma orientação divina. É por isso que Provérbios 29 e 18 diz que, não havendo profeta, o povo se corrompe, irmão. O povo se perde, os prazeres dessa vida embotam os nossos olhos. A gente fica encantado com as coisas dessa vida. E Deus deu a Abraão uma promessa, porém não deu a ele recursos imediatos para cumprir essa promessa. Houve um tempo determinado, e debaixo dessa promessa Abraão viveu até o último da vida dele. A minha oração é que você continue debaixo dessa promessa, porque aquele que te prometeu, mais cedo ou mais tarde, do jeito dele, na hora e no tempo dele, se cumprirá sobre a tua vida. Se coloque de pé, por favor. O grande desafio de Abraão
não era ser abençoado. O grande desafio de Abraão era ser uma bênção. Porque Deus disse para Abraão: Abraão, ser tu uma bênção, Abraão. E tu serás uma bênção. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Eu quero fazer uma oração por você. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero pedir a Deus nessa noite que nos abra os nossos olhos, que o Senhor nos ajude a entender e compreender que os propósitos de Deus são cumpridos na nossa vida, no tempo de Deus, na hora de Deus. O Senhor tem muita coisa a realizar na tua vida aqui, irmã, aqui, minha irmã. É já, é para hoje. Mas tem coisas que é lá na frente, não adianta. Descansa em Deus, pede para Deus orientação, e o Senhor te orientará e acalmará o teu coração. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero te pedir nessa noite que a tua mão santa e poderosa nos ajude, que as promessas de Deus, Senhor, sejam cumpridas sobre as nossas vidas. Se porventura existem promessas que estão ainda, meu Pai, guardadas, eu não sei qual o motivo, porque Deus está nas tuas mãos. Eu sei, Senhor, que tem muita coisa que somos nós mesmos que não permitimos acontecer, Senhor, porque muitas das vezes nós perguntamos por quê, para quê, e quando, até quando. Deus, eu quero te pedir, ajuda essa mulher, abre os olhos dela, dá sabedoria a este homem, dá entendimento a cada um de nós, entender que tudo provém de Deus e no fim acaba voltando para ti, Senhor, e que a nossa vida não acaba aqui, ela termina, mas é lá na frente. Aliás, ela nem termina, a nossa vida tem repercussão, cada atitude nossa, cada instante na tua presença, tudo tem reflexo. Eu quero te pedir, Senhor, abençoe essa mulher, abençoe esse homem, dá sabedoria, dá força, meu Pai, a quem não tem força. A tua palavra diz que o Senhor dá força àquele que não tem vigor. O Senhor fortalece, dá força aos teus filhos. A minha oração é: Senhor, abençoe os teus filhos com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, e que haja paz dentro dos teus muros e prosperidade lá dentro dos teus palácios. E uma salva de palmas bem forte para Jesus. Está encerrado o primeiro sermão. Uma paz do Senhor. Deus os abençoe. Amém.